E aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde. É, Voltamos aqui, vou continuar o projeto do Web Service, fazer a parte de um select lá. Então, para isso, eu já estou aqui com o meu Workbench aberto, né? Eu tenho esses dados aqui na base. Eu estou com o Eclipse aberto. Esse é aquele Web Service que a gente gerou e o meu server está ligado, tá? Esses são os métodos do Web Service. E a gente vai consumir esse seleciona usuários e senhas que a gente fez por último. Ou seja, vou trazer todos os resultados e vou colocar eles dentro de um list view. No SOAP UI, a gente já está com ele aqui para fazer o teste lá do Web Service. Então, ou seja, é um método sem parâmetros, só chama. Quando chama ele traz aqui os dados, né? A linha, a gente tem uma separação de linha por 2 pontos e cada atributo do banco separado por ponto e vírgula. Então, no caso, eu tenho uma linha, 2, 3 linhas, que é exatamente o reflexo aqui do banco, ok? Então é isso. Ao selecionar os dados, ele vai trazer uma grande string e a gente depois vai separar essa string aqui para poder compor o list view. Aqui no nosso Android Studio, nosso projeto chama Prova AWS, e ele tinha a tela de login, que é essa Activity Login, que ao autenticar vinha para a principal que não tem nada, a janela principal estava vazia. Então ele apenas trazia o foco para essa janela. Então eu vou trabalhar essa janela aqui, ó. Essa janela eu vou construir aqui um list view e um botão de voltar ou deslogar, alguma coisa do tipo. Para isso que eu vou fazer, eu vou pegar aqui um layout e vou tentar com horizontal. Dentro do horizontal, vou falar para ele que ele é fill parent. Na largura e na altura. Depois dentro dele eu vou colocar o list view. Aqui, ó, list view. Puxar um list view para cá. E vou colocar também um botão. Eu vou ter que inverter essa ordem aqui, do botão para baixo. Só no list view. Só. Vamos lá. Botei o list view e vou colocar o botão aqui para ele ficar do lado de fora. Então eu jogo o list view aqui dentro de novo. Pronto, então tá um list view e um botão. No caso, o botão ele vai ser o btn voltar, e vou escrever nele voltar. Vou trabalhar com responsividade aqui no layout. Então eu vou dizer que o peso dele é 0.2 na altura. Então ele vai ocupar 0 dp e vai ocupar no final das contas 20% da tela, 0 dp. 0 dp. Pronto, aparentemente ele esse linear deveria ser o contrário. Então, vamos lá, vertical. Botei um botão aqui, a gente vai resolver isso. O list view 0 dp aqui na altura, e no peso para ele eu vou jogar 0.8. Aqui eu vou pôr 0.8. Vou mandar ele ficar com esse pedaço tudo aqui, e o botãozinho vai ficar com aquele pedacinho de baixo. Ficou meio gordinho, mas tá bom, quebra lugar. Pus aqui para ele ficar tela cheia. Esse aqui também, ele tela cheia na largura e 80% na altura, certo? Ele precisa ter um ID.
chamar ele de LV. LV. E é isso. Então o resultante final da tela vai ser uma linha contendo cada um dos 3, né, no caso, atributos que eu tenho lá no banco, tuplas. Certo, salvei aqui meu layout. O meu layout já está aqui no Android Manifest, para poder ser aberto. Beleza, layout pronto. Eu já tenho uma classe chamada principal, então eu vou fazer esse processo aqui dentro da principal. Mas vou começar aqui pelo WSSoap Client, onde a gente vai escrever o método que vai buscar essa informação no Web Service. Então, public, a gente vai devolver um object, a gente vai devolver um objeto como retorno, e eu vou chamar ele com o mesmo nome lá do Web Service aqui, ó. Então eu chamei ele de seleciona usuários e senhas. Então, vou trabalhar com o mesmo nome aqui, não precisa de parâmetro. E aí a gente pode, né, ou copiar aqui o de cima, que é bem parecido, ou a gente pode reescrever tudo. Para o vídeo ficar rápido, eu vou copiar e vou fazer as pequenas alterações que são necessárias. Ctrl C, Ctrl V aqui dentro. Então aqui dentro o nome do método, tem que ser exatamente o mesmo aqui do nome. Na verdade o nome que está aqui é o nome do pacote, aqui é o nome do método aqui no Web Service. Mas como a gente está pondo tudo o mesmo nome, vai ficar mais fácil. Aqui também, aqui é necessário que a gente coloque o mesmo nome aqui. Parâmetros, não vai ser necessário o uso de nenhum. A URL do Web Service também mantém-se a mesma, só está faltando aqui o try catch. Então vou mandar fazer o surround, não, vou pôr aqui os throws aqui, para o cara implementar isso lá na outra janela. Beleza, rodou, eu devolvo aqui a resposta e prontinho. Return resposta. Return resposta. Pronto. Reescrevemos esse método aqui de forma que, ao ser chamado, ele consulta o Web Service, exatamente o método que chama seleciona usuários e senhas. Então as alterações nome aqui, nome aqui, nome aqui, e a gente não tem essa resposta true false. A gente devolve direto o object para a gente separar ele lá na outra janela. Beleza? Ok, agora vamos vir aqui na principal para a gente produzir os dados que a gente vai pôr aqui no list view. Então aqui na principal a gente já sabe, ele já tem até uma saudação de bem-vindo. Eu vou precisar de algumas variáveis, uma delas é a list view. Eu vou chamar ela de LV. A gente tem um button lá, button btn voltar. A gente vai precisar de algumas outras variáveis e eu já vou aproveitar para deixá-las aqui. Do tipo thread, a nossa tarefa, que ela é importante. Nós vamos precisar da handler h, já vou instanciar ela, new handler. Eu vou precisar de uma variável, vou precisar de um progress dialog. A gente tem chamado ele de janela. Vou precisar do object, que vai ser a nossa resposta. Vou precisar de uma array list. Nosso array list vai ser do tipo string. Tá? Ele quem vai ser a lista dos dados que serão mostrados visualmente no display. New array list. E o tipo aqui é string.
string com S minúsculo, S maiúsculo. E por último, uma matriz de string. Tá? Vou chamar ela de matriz, ou a gente pode chamar ela de dados. Vou chamar ela de matriz. E essa matriz vai ser uma matriz bidimensional ainda não instanciada, tá? A gente não sabe o tamanho dela, a gente vai ficar sabendo na hora que a gente fizer o select, na hora que a gente pegar o retorno do nosso web service. Então vamos lá, a gente vai precisar de uma trend, né? Então implements runable, vai pedir para a gente implementar o método run. Então a gente pode clicar aqui na lâmpadazinha, e pedir para ele implementar o método. Ele já vai criar o método run aqui para nós. E a gente vai começar. Então, ou seja, ele vai mostrar uma saudaçãozinha, bem-vindo, o nome do usuário que logou. E de cara eu vou partir aqui para a ligação do Java com XML. Vou fazer a ligação, vou criar o método que a gente estava usando toda a aula. Deixa eu ver se eu fiz aqui na de login. Fiz um liga Java XML, então eu vou fazer um liga Java XML aqui também, para ficar organizado, ficar igual. Eu só tenho dois componentes para ligar, que é o LV, que recebe list view, find r.id.lv. Não achou. Vamos dar uma olhada aqui o nome que eu pus. Não pus minúsculo, LV. Talvez não tenha salvo, vamos lá. Principal. Não estou achando meu LV. LV. Muito bom, né? Vamos ver se o btn vai funcionar. btn voltar, recebe do tipo botão find r.id.btn. Também não está achando o botão. Temos algum problema aqui. btn voltar e o lv. Ups. Deixa eu verificar se tem algum erro aqui. Não, né? Aparentemente não. lv, btn voltar. A classe R não está conseguindo resolvê-los. Tudo bem, vamos vir aqui e já vamos descobrir o porquê. Liga Java com XML. Vou rodar o build aqui, ó. Se eu acho um problema da minha classe R. Pronto, galera. O build Clean Project resolveu nosso problema. Nem encontrou nada de errado. Só reconstruiu a nossa classe R aí, deu tudo certo. Beleza. Depois que eu fiz a ligação do Java com XML, vou fazer o botão de voltar, que ele é fácil. btn voltar, ponto, set on click listener, new, v, Ctrl mais espaço aí para a ideia te ajudar. Deixa ela fazer a parte dela. E aí eu simplesmente, deixa eu verificar como é que foi feita a abertura aqui. Quando ele loga, ele abre a próxima intent. Então talvez se eu der só um finish aqui, ele já volta para a janela anterior. E a gente vai ter um outro botão, não tem botão, só tem um botão, depois tem só o list view. Tá. Eu vou criar um outro método que eu vou utilizar para desenhar o nosso list view. Então eu vou fazer aqui um método que vai chamar public void preencher lista. Então ele será responsável por encher nossa lista lá, nosso list view com os dados. Ele vai precisar de um parâmetro. O parâmetro a gente vai pôr aqui um arraylist. Nosso arraylist vai se chamar lista também, tá?
A gente vai passar essa lista como parâmetro, já a gente enche ele. Ok. A gente vai precisar de iniciar o processo aqui da trend, né? Então, a gente vai fazer a progress. Ah, não, a gente já tem uma, né? Chama janela. Recebe new progress dialog. E a gente passa aqui o escopo, vai ser aqui na principal.dis, ponto e vírgula. Aqui a gente vai definir o título, janela.setTitle. E vou chamar, vou colocar assim, recebendo os dados do servidor. Janela setText, setMessage. Aguarde. E janela.show. Mostra essa janela e a gente starta a nossa trend. Então, tarefa recebe new thread e o escopo. Então, o escopo é janela, principal.dis e tarefa.start. Beleza, a gente faz aquele procedimentinho básico de construir uma janela que vai ficar dando feedback visual para o usuário enquanto a trend roda. Então a gente vai vir aqui para a trend e começar a implementar a nossa trend. Essa trend é um pouquinho mais enjoadinha do que as outras, mas é tranquilo. Então WS é a nossa classe, WS Client, WS recebe new WS Client, para a gente poder consumir o método do Web Service. A gente vai consumir dizendo que a resposta, que é um object, resposta recebe ws. E a gente tem dois métodos lá, testa e o seleciona. Agora a gente vai consumir o seleciona, usuário que não tem parâmetro. Ele vai estar pedindo para a gente pôr as exceções do try catch, tá? Então a gente pede para colocar. Para não esquecer, já vou vir fazer o finally e vou dar o janela.dismiss para fechar a janelinha. E aqui dentro a gente vai começar a solucionar o problema. Vou tirar esses espaços. Beleza, depois que a gente recebeu a resposta, a gente vai fazer aqui o H do handler.post e vamos criar um runable aqui dentro, uma segunda tarefa para a gente processar a resposta. E agora a gente precisa destrinchar a nossa resposta. Então eu vou criar uma string chamada de R de resposta, que recebe resposta.toString. Pronto, converti inicialmente a nossa resposta para uma string. Agora eu tenho a tarefa de separar ela em linhas. Então eu vou criar um array simples, string linhas. E vou falar que o linhas recebe o R ponto toString ponto split e vou dividir toda vez que eu achar dois pontos, produzindo linhas toda vez que eu achar dois pontos. Tá, esqueci de falar que é um array. Ok, pronto, deu certo. E agora eu vou instanciar a matriz para que no futuro eu coloque todos os dados dentro da matriz para que eu possa saber que, sei lá, o ID ou alguma coisa para a gente poder depois fazer edição e deleção desses dados. Então eu vou criar aqui a matriz recebe new string e agora a gente vai passar as dimensões. Como eu não sei, né, exatamente qual é a quantidade de linhas, mas a linhas já vai ter uma quantidade de linhas aqui, eu vou usar linhas.length.
vou pegar o tamanho da linha. Então, se tiver 10 linhas, ele vai criar 10 linhas. Vai 20. E por aí vai. Já as colunas são valores conhecidos por nós. A gente sabe que temos 4 atributos apenas. Então a gente vai capturar eles aqui de forma estática. Beleza. Agora eu preciso preencher esta minha matriz, tá? Para eu ter os dados. Para isso eu vou fazer um for. For int x recebe 0, ponto e vírgula. Enquanto o x for menor do que o linhas.length, ponto e vírgula, x mais mais. Então a gente vai ficar percorrendo as linhas para que a gente possa segmentar elas agora. Então a gente vai pegar a primeira linha, quebrar a primeira linha, a segunda linha, quebrar a segunda linha em colunas. Então a gente vai vir aqui, criar um novo array chamado de colunas. E ele vai ter cada momento ele vai ter os 4 valores de cada uma das colunas de uma das linhas. Então colunas recebe linhas na posição y, então ou seja, x, né? Cria ali x. No primeiro momento tem 0, então vou pegar a primeira linha e vou fazer de novo o split, mas agora o corte não é mais pelo 2 pontos, e sim pelo ponto e vírgula. Uma vez com esses dados em mãos, a gente já tem aquela linha e ela já está toda separada em colunas. Então eu já posso ir inserindo elas dentro da matriz para ter nessa matriz uma resposta como se fosse um result set, né? Ou um cursor ali do nosso select completinho, bonitinho. Então eu vou dizer assim, ó, matriz na posição x, que é a linha, na posição 0, que é a primeira coluna, ela vai ter o valor da colunas na posição 0. Escrevi errado. Colunas na posição 0. Então ele pega o primeiro atributo, salva na primeira linha, né, na coluna 0, 0, 0. E por aí vai. Então vamos lá, vamos repetir isso 4 vezes. Matriz na posição x. Agora na coluna 1, recebe colunas na posição 1. Matriz na posição x, recebe colunas na posição 2. Colunas na posição 2. E matriz na linha x, recebe na coluna 3 o valor do colunas na posição 3, que respectivamente isso aqui é id, depois nome, depois, caramba, acho que é senha, e depois é nível. Vamos olhar aqui no banco. ID do usuário, usuário, senha e nível. Então, estou meio errado ali, né? Então, usuário aqui, usuário, senha, ID, usuário, senha e nível. Certo? De acordo aqui com o nosso banco de dados, a gente vai estar preenchendo essa matriz para que a gente possa depois, no futuro, trabalhar com ela para fazer as operações de inserção, remoção, na verdade é remoção e alteração dos dados. Vou pegar aquela lista lá de cima, essa aqui, ó, array list, chamada lista, e vou encher ela. Eu preciso dela para passar para o list view. Então lista.add, tá? É um array infinito. Ele vai receber colunas na posição 1. Ops, 1. Colunas na posição 1 tem o usuário. Então, nessa lista aqui eu vou preencher só os nominhos dos usuários logados no sistema. Beleza. Assim que eu conseguir executar toda essa instrução, tá, do for, eu vou ter todos os valores dentro da matriz, já vou ter várias linhas, né, dentro da minha lista, vários nomes. Então eu mando preencher a lista e passo a minha lista aqui de cima como parâmetro. Automaticamente o fluxo vem para cá.
onde eu vou preencher o meu array list, literalmente. Então vamos lá, aqui eu vou fazer array adapter, vou criar um array adapter de string, vou chamar ele de adapter mesmo, e vamos instanciar ele aqui, ó, new array adapter de string, só que ele precisa de algumas informações. Olha lá, primeiro é o contexto, então o contexto é aqui, poderia ser também principal.this. Aqui eu preciso passar o layout, uma estrutura de layout. Como a gente não vai montar ela personalizada, a gente vai usar uma padrão, está dentro de Android ponto r ponto layout ponto simples, item simples de lista, tá, galera? E depois aqui na frente eu preciso passar a lista. Então a lista que eu passei aqui em cima como parâmetro entra aqui para compor esse array adapter, ponto e vírgula. Depois eu simplesmente preciso definir ele lá no nosso list view, lv.setAdapter, e passa o nosso adapter criado acima para que a gente consiga preencher essa lista. Eu vou testar se até aqui funciona e vamos definir pelo menos o evento de clique na linha, trazendo algum dos 4 campos ali do nosso banco, tá? Então vamos lá, eu vou dar um play. Eu já estou aqui com o meu menu aberto, tá? E vou dar o play para verificar se a gente consegue consumir o nosso web service. Então, galera, ó, abriu. A gente vai tentar logar com um dos usuários que a gente tem aqui na base. Tem o Senai Fieng. Vamos lá, Senai Fieng. Entrar. Entramos e aqui, ó, os dados foram tragos aqui para nós no nosso list view. Só que, tá vendo? Eu clico, não acontece nada. Eu vou fazer acontecer alguma coisa e a gente termina esse pedaço. Vou minimizar aqui. Vamos voltar para cá e vamos criar um evento de clique do list view para a gente capturar, trazer algum dado nesse sentido. lv session item click listener new, e aí aqui é um adapter view on click listener, e aqui a gente tem uma variável chamada position, e essa variável vai ter a posição que você clicou do list view, começando em 0, 1, 2, 3. Então eu vou capturar essa position para simplesmente trazer alguma coisa na tela usando o Toast. Então Toast, segunda opção. E aqui, ó, a gente vai definir o que a gente vai ver. A gente vai querer ver, sei lá, vamos trazer os dados. ID do usuário, 2 pontos, espacinho, mais. Vou concatenar ele com a matriz na posição 0. Depois eu vou concatenar mais, vou pôr um /n para pular a linha. Eu vou escrever senha, 2 pontos, espacinho, mais matriz na posição 2, mais outro /n nível na posição, espacinho, mais matriz, caramba, na posição 3. Pronto, eu já vou trazer todos os 3 dados aqui na tela que ainda faltam, e aí a gente fecha mais esse pedaço, ok? Opa, faltou uma informação aqui, né, de qual linha. Então falta aqui, deixa eu passar o position. Position tem o valor da linha. Entrou aqui, a gente passa o position e a coluna. Então position
Isso aí. Então a gente vai fazer isso. Ó. A gente vai concatenando os campinhos e a gente vai formar uma mensagenzinha ali trazendo todos os 3 campos que ainda faltam, ok? Então a gente vai dar um play, testar isso aí e finalizar mais esse pedaço do nosso web service, tá? A gente está fazendo a segunda parte do CRUD, a gente está selecionando dados. Instalando a APK. Vamos ver aqui se vai funcionar certinho. Vamos logar aqui com um daqueles usuários, pegar o admin, entrar, escrevi errado então, né? Admin, entrei, beleza. Vamos verificar aqui quais são os dados cadastrados para o Senai. O ID dele é 4, opa, de rapidinho, sem FIENG e o nível é 2. Posso conferir isso aqui no banco, ó. Senai, ID 4, FIENG, nível é 2, perfeito. Beleza? Com isso nós terminamos aí mais um pedacinho do nosso CRUD. Valeu!